ar o programa Universo Feminino. Após um período de férias e algumas mudanças, voltamos em um novo horário e com um novo nome. Mas você vai continuar acompanhando aqui as receitas do chefe, dicas de moda, o Momento M. Martin e, é claro, a nossa entrevista aqui no estúdio, que hoje aborda um assunto que entristece muitos casais, a dificuldade de ter um filho de forma natural. Mas vamos mostrar que existem muitas opções para que este problema seja resolvido da melhor maneira possível. Eu converso agora com o Dr. Fernando Macedo. Ele é ginecologista, obstetra e diretor de uma clínica de reprodução humana em São José dos Campos há 15 anos. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Fabiana. É um prazer receber o senhor aqui. Eu que agradeço, viu? Doutor Fernando, a gente observa que hoje muitas mulheres têm dificuldade de engravidar, né? Mas esse número aumentou nos últimos anos? Eu acredito que não, Fabiana. O número deve ser sempre proporcional, né? Eu acredito que hoje se faz mais diagnóstico. Hoje a parte de folclore e tabu em relação a isso está mais dispersada, né? Então os casais procuram com maior facilidade e vão com maior tranquilidade à procura de um tratamento e de uma orientação numa clínica de reprodução. Quais são as causas, doutor? Nós temos assim, se a gente conseguir dividir, né, 30% seria de causas femininas, 30% de causas masculinas, 30% dos dois e 10% às vezes a gente não consegue definir a causa específica, né? Mas dentro das causas femininas nós temos a causa da problema de trompas, nós temos o problema da endometriose, nós temos o problema de reserva ovariana, a mulher dificuldade de ovular. Dentro das causas masculinas nós temos às vezes, muitas vezes, o segundo casamento daquele homem que fez uma vasectomia, ou um problema obstrutivo, um problema genético, ou um problema de infecção, ou uma cachumba que não foi observada na infância, ou um diagnóstico do menino que às vezes passou despercebido pelo pai ou pela mãe, a ausência do testículo na bolsa escrotal. E depois ambos, né? Às vezes por uma alteração ou por um relacionamento um pouquinho mais distante do casal, tem um menor número de relações, então dificulta o encontro do espermatozoide com o óvulo porque pela ausência dos coitos. E às vezes tem causas que a gente não encontra nada, certo? Mas a gente tem que tratar a si mesmo, porque aquele casal que chega no consultório, ele já passou por uma série de situações, vou hoje, vou amanhã, vou quando para o consultório. E quando ele chega ao consultório de uma clínica especializada, é o momento da gente abordá-lo com carinho, atenção, tentando esclarecer, tirar as dúvidas, solicitar os exames, então esclarecer o diagnóstico e estipular uma conduta correta. O senhor acha que a mulher tem mais facilidade de aceitar um problema do que o homem? Sim, apesar de toda a situação hoje, que hoje a gente está aqui, né, na televisão, conversando com vocês, isso esclarece os casais, mas as mulheres elas se sentem, como elas estão mais familiarizadas ao ginecologista, ela já se sente assim uma tranquilidade mais procurar ajuda. Ela acha que isso é um problema que, como se fosse um problema de tireoide, um problema de pâncreas, que tem que tomar uma insulina por causa de um diabetes, e ela entende isso perfeitamente, que ela pode ter um problema de ovário, uma dificuldade para ovular. O homem, e ela encara com uma tranquilidade muito perfeita, né? Em relação ao homem, ele tem uma dificuldade maior, porque ele interpreta que não ter filho estaria relacionado com a parte masculina dele e com a parte de um reprodutor mesmo, de homem mesmo, né? De ser mais macho, menos macho. Então não tem nada a ver, é uma situação assim que ninguém é mais nem menos que ninguém, né? Às vezes uma pessoa tem um problema de tireoide, outra tem um problema de diabetes, outra tem uma doença e ninguém é diferente de ninguém, né? Então eu acho que é uma situação de abordá-lo também, apesar que o homem tem uma resistência maior. Eu, como tendo uma clínica de reprodução, eu prefiro às vezes, né, com toda a relevância, dar um diagnóstico para a mulher que o problema é feminino do que para o homem, porque ele tem uma resistência. Ela lida melhor com isso, né? Ela lida melhor. Como que é feito esse diagnóstico? Através de vários exames, né? A primeira consulta a gente faz a entrevista do casal, a gente vê o tempo que eles estão tendo dificuldade, uma das coisas que a gente olha de primeira mão é a idade, porque o nosso maior problema é a idade, né? Então o fator tempo para nós, às vezes as pessoas ficam postergando a ter filhos, porque hoje a mulher, né, a mulher atual, ela sai para trabalhar, o salário dela faz parte do orçamento da família. Sim. Então, e às vezes quer comprar o carro, quer fazer um doutorado, quer estudar, quer fazer uma porção de coisas,
e deixa a parte de constituir uma família para depois. E quando ela vai observar isso aí, às vezes a reserva ovariana dela está comprometida, né? Então, esses casais, eles chegam no nosso consultório porque já tem algum tempo de tentativa e não estão tendo sucesso, né? Então, a gente tem que ver a idade do paciente, nós temos que solicitar uma série de exames para ambos e depois, numa segunda consulta, a gente terá o diagnóstico e estipulará uma conduta e vamos abordá-lo emocionalmente também, porque é uma situação delicada para ambos. Depois de quanto tempo que o casal está tentando, que é hora de procurar ajuda, procurar um especialista para ver se existe alguma dificuldade ou se é apenas um problema psicológico, ansiedade, que a gente vê muito isso também, né? A mulher muito ansiosa com essa questão de engravidar logo. Eu abordo a situação da seguinte forma, lógico, né? Eu brinco até com os casais que me procuram, eu falo o seguinte, o ideal seria a gente não ter preocupação, não ter problema financeiro, dormir 8 horas por dia e eu brinco com todos, né? A gente ter uma saúde adequada, isso seria o ideal, mas o tempo, como eu falei no começo, que é o nosso maior problema, se a gente for esperar todo esse tipo de acontecimentos, que a gente acredita ser muito difícil, então esse tempo vai passando e a pessoa às vezes vai tendo problema biológico. Então eu acredito, quanto tempo deve se esperar? É o tempo que aquele casal necessita. Por exemplo, se chegar uma mulher com 40 anos e ela está casada há 2, 3 meses, nós temos que abordá-la naquele momento. Não dá para se esperar 1 ano. Agora, se nós temos um casal mais jovem e que eles estão tentando há pouquíssimo tempo e não existe nenhum comentário de algum problema anterior, ou que teve um problema de cachumba, ou de varicocele, ou teve algum quadro de endometriose, ou tem uma cólica menstrual intensa. Então, se eles não têm nenhum problema, o que a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida orienta é que o casal deve ter de 2 a 3 relações por semana, sem nenhum método anticonceptivo, e após a relação, a mulher deve ficar deitada pelo menos 2 horas. Sim. Se após 1 ano não ocorrer a gestação, daí ela deve procurar a ajuda de uma clínica especializada. Agora, se o casal fizer os exames, deu tudo certo, mas a mulher não consegue engravidar, qual que é a conduta nesse momento? Às vezes se está tudo normal dela e já se passou o tempo, já se passou tudo e ela não engravida, então às vezes nós indicamos um tratamento de alta complexidade, que seria a fertilização in vitro. O que há de mais moderno nos tratamentos? Então vamos explicar agora que tipos de tratamento existem hoje. Existe assim, a gente divide o tratamento em reprodução assistida desde baixa complexidade como de alta complexidade. A de baixa complexidade seria, às vezes, uma consulta com as orientações básicas que eu acabei de falar, que o casal deve aumentar, às vezes, o número de relações. A gente não usa mais aquele esquema de que tem que ter relação no 14º dia, no dia fértil, porque a mulher pode ter uma ovulação precoce, uma ovulação tardia, então ela tendo de 2 a 3 relações por semana, ela vai completar todo o ciclo dela de exposição para ter um filho. Então, ou se não, uma orientação psicológica, tá certo? Então, às vezes tem a parte emocional, mas mais como uma terapia de apoio. Porque a gente falar para alguém, olha, você fica primeiro calma, depois volta a ter filho, se a pessoa tem um tipo de conduta, um tipo de personalidade que é mais ansiosa, como mudar isso? É muito difícil para todos nós. Nós nascemos mais ou menos cada um com o seu tipo de comportamento. Quando tem algumas pessoas que querem comprar alguma coisa, elas ficam muito ansiosas. Tem outras que vão lá e resolvem, e tem outras que, se não conseguir o objetivo, passa por cima. Então, cada um tem seu jeitinho de ser. Não dá para a gente mudar essa constituição, essa fórmula de cada um. Então, são situações, esse seria o de baixa complexidade. E o tratamento de alta complexidade, daí estaria incluído a fertilização in vitro, que seria conhecido como bebê de proveta, onde o embriologista, a gente capta o óvulo da paciente através de uma aspiração, onde a paciente ela toma anestesia, ela dorme um pouquinho e a gente, através do ultrassom, a gente faz a captação dos óvulos, mandamos para o laboratório de embriologia, onde se pega o espermatozoide através de uma masturbação, o homem colhe o sêmen, entregamos para o laboratório de embriologia, ele pulveriza o espermatozoide em cima de cada óvulo, e após 24 horas, mais ou menos, 18 a 20 horas, mais ou menos, ele vai saber se aqueles óvulos
eles foram fertilizados ou não. E qual é a possibilidade disso? Isso é 70, 80, chega até 90% mais ou menos a taxa de fertilização. É o encontro, no dia seguinte o embriologista vai avaliar esses óvulos e vai ver o encontro do pronúcleo masculino com o feminino. E faz mais ou menos desde 83, mais ou menos, há uns 25 anos mais ou menos, que a gente tem a outra técnica, que é a seleção do espermatozoide em laboratório, aonde se injeta esse espermatozoide dentro do óvulo, porque às vezes tem alguns espermatozoides que não conseguem entrar no óvulo, então a gente tem que usar uma técnica mais avançada. O que a gente chama de ICSI, essa técnica foi implantada muito devido aos problemas masculinos. Então, todos os problemas masculinos do ponto de vista reprodutivo, através dessa técnica, teve um sucesso muito maior. Né? Depois vieram outras técnicas, que são técnicas mais avançadas, que a gente vem tentando ajudar cada vez mais a taxa de fertilização, a taxa de multiplicação embrionária em laboratório, facilitando mais a implantação. Então, com isso, hoje a gente tem tido maior taxa de sucesso. Em relação de um coito normal, a gente teria uma chance mais ou menos de 5, 6 até 8 vezes mais. Lógico, tem muitas variáveis nisso aí, certo? Mas hoje nós temos a técnica do hatching, que o embriologista ele faz uma abertura, ele faz ou um afinamento, uma abertura na zona pelúcida do embrião, do ovo, do pré-embrião, para facilitar a saída, que o ovo humano é tipo assim, ele vai se multiplicando, ele tem que romper aquela barreira para poder implantar dentro do útero. Essa técnica nós chamamos de hatching artificial. Existem outras técnicas, por exemplo, às vezes, quando é feito em laboratório, a gente começa a descobrir coisas também, por que aquele casal não está engravidando. Porque às vezes faz embriões não de boa qualidade de implantação. Às vezes tem que fazer outras coisas, tem que fazer desfragmentação do embrião, que na multiplicação celular, às vezes eles liberam citoplasma e não existe o contato de uma célula com a outra. Existe a parte genética, que nós damos o nome de PGD ou PGS, onde o embriologista também ele faz uma pequena cirurgia, uma microcirurgia no embrião, capta uma célula, fixa numa lâmina e através depois essa célula praticamente ela evapora, não é bem assim, mas o que a gente se observa em laboratório, e fixa o DNA. E nós mandamos essa lâmina para o laboratório de genética e eles vêm mandando para nós, nos dão o resultado, falando se aquele embrião tinha alguma síndrome, se tinha alguma doença. Então nós descobrimos por que aqueles embriões não ocorreram a implantação. Depois nós temos outras técnicas para achar o fuso meiótico, para poder entrar com a agulha no óvulo, que nós chamamos a técnica de spindle. Depois nós temos uma outra técnica que a gente chama de estudo morfológico do espermatozoide, onde tem uma magnificação do espermatozoide, que antigamente a gente via num aumento de 400 vezes, hoje a gente pode ver esse espermatozoide num aumento superior a 10 mil vezes. São muitas opções, muitas opções. A tecnologia Exatamente. vem chegando só para auxiliar, né? Doutora, agora mesmo se a mulher fizer o tratamento e não der certo, ela tem que iniciar todo o procedimento novamente, inclusive investir financeiramente de novo? Porque cada tentativa é como se você fosse ter um filho, entendeu? A gente, de um filho para o outro, a gente sobra o aprendizado, tá certo? Mas é como se fosse um coito na cama. Se você fez um filho na cama, para você ter outro filho, você tem que fazer outro filho, tá certo? Em termos de laboratório artificial, ele reflete aquilo que deveria normalmente estar acontecendo na cama. Então, lógico, a gente tem urgência de ter um resultado mais rápido possível positivo, porque a gente sabe de todos os desgastes, porque você fazer um filho na cama é prazeroso, não se gasta, é uma coisa positiva para o relacionamento do casal, né? Então são coisas boas. E fazer um filho em laboratório gasta-se dinheiro, não é prazeroso, não é legal, e a pessoa tem que se colocar a vida privada dela exposta para profissionais, entendeu?